Manhã na Rio. Entrevista. Problemas na coluna são uma realidade comum na vida de muitas pessoas. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial já teve alteradores nas costas, algo que afeta diretamente a qualidade de vida e restringindo atividades diárias. A hérnia de disco, muito conhecida fora dos consultórios médicos, é apenas uma das várias doenças degenerativas que atingem a coluna vertebral. Para falar mais sobre isso, o neurocirurgião Dr. Orlando Maia já está na linha. Dr. Orlando, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no programa. De imediato nos explique o que é hérnia de disco, sintomas e quais os riscos. E tem como prevenir? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Você está ouvindo eco na minha ligação? Porque eu estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vamos prosseguir aqui. Então, assim, o que é uma hérnia de disco? Nós, no desenvolvimento humano, não fomos feitos para andar de forma ereta, né? Andar de pé. Quando a gente passou a andar de pé, existe uma adaptação do nosso organismo para que um osso não bata no outro osso. A gente tem uma cartilagem entre um ossinho e o outro da coluna vertebral. Essa cartilagem chama disco intervertebral. Então, se a gente, e já respondendo a sua pergunta, se a gente não se prevenir com atividade física, exercícios regulares, exercícios que aumentem a massa muscular, você, com alguma herança genética também, aumenta a possibilidade de que um disco desse, que é uma cartilagem, ele saia do local dele. Em alguns locais mais comuns, no pescoço ou na coluna lombar, e quando ele sai do local, ele acerta um nervo. E esse nervo vai causar aquela dor, quando for lombar, chamada dor ciática, que é a dor que irradia da coluna lombar para uma das pernas. E quando for no pescoço, ela vai causar um nome complexo da medicina, chamada cervicobraquialgia, que é uma dor cervical, que é no pescoço, e no braço, né, causada pelo disco acertando um nervo ali naquele local. Doutor, então digamos que essas borrachinhas, esses mini amortecedores, podemos dizer também mini airbags, que evitam o contato de um ossinho com o outro. Agora uma questão, dia desse aí, trazendo para o futebol, o Renato Gaúcho estava reclamando dos gramados sintéticos do Brasil, dizendo, vocês jogadores, um dia a conta vai chegar. E a gente vê assim, ex-jogadores de vôlei, de basquete, principalmente vôlei, que o contato, né, eles saltam muito e o contato é muito, né, no solo. Então, muitos jogadores, quando terminam a carreira, ficam com sequelas, né? Não só na parte de coluna, como também nos membros inferiores. Então, mesmo a pessoa também sendo jovem praticando esporte, tem esporte de alto impacto que pode prejudicar lá na frente, né, doutor? Sem dúvida, porque assim, o esporte profissional, ele, seja futebol, ou seja qualquer outro esporte profissional, ele sobrecarrega demais as articulações. Sim. É uma heresia a gente falar que o esporte profissional não é saudável, mas para o corpo, para as articulações, não é. Definitivamente Sim. não é. Sim. Então, assim, quando o Renato fala sobre os campos sintéticos, porque eles são mais duros. Isso aí. Então, assim, o gramado amortece. Normal, né, natural, ele é macio. Isso. Então, o gramado sintético, a longo prazo, vai causar um desgaste mais acelerado das articulações de joelho, quadril e coluna. Isso aí. Isso é claro. E o que a hérnia de disco, propriamente dito, o que provoca? Por exemplo, a obesidade, ociosidade, o que provoca basicamente uma questão genética, ou a pessoa que fica ociosa, ganha peso, enfim? É uma associação, Ricardo, porque a pessoa pode ter uma herança de uma fragilidade ligamentar, uma fragilidade genética para o disco. E é isso aí, ela vai ver se o pai, a mãe, o avó já teve esse desgaste mais rápido, à frente do tempo, né? E assim, se ela não se cuidar, e o que a gente fala de atividade física regular, atividade pelo menos 3 vezes na semana, envolvendo uma parte aeróbica e uma parte de ganho muscular,
A mais simples que a gente conhece aí é a musculação, mas existem outros tipos, kinésio, existe aqueles exercícios de crossfit também que fazem ganhar massa muscular. Isso, a associação, vai fazer com que a pessoa melhore em relação a peso, porque o peso é um inimigo natural, né? Se a gente tem um amortecedor e um airbag, como você falou, se a gente coloca mais peso em cima dele, a chance disso piorar mais rápido é maior. Então, isso vai ajudar com que a pessoa não desenvolva, né? E o sintoma é aquele que a gente falou. Começa normalmente por uma dor lombar. Importante, Ricardo. Às vezes tem pessoas que relatam para a gente uma dor aguda, que é aquela pessoa que foi pegar um peso, que é aquela pessoa que fez um esforço de empurrar alguma coisa, ou um movimento de rotação, entendeu? E ela sente uma dor aguda, já começando com essa dor correndo para uma das pernas ou correndo para um dos braços. Essa é uma hérnia de disco aguda. Mas a hérnia de disco mais comum é aquela que começa com aquela dorzinha, a dor lombar, ou a dor no pescoço, um torcicolo no pescoço, ou uma contratura lombar, que vai evoluindo para uma dor na perna, ou que vai evoluindo para uma dor no braço. Isso aí vai levando a pessoa gradativamente a ter uma dor que vai incomodando, chega no momento que ela não consegue conviver. Aí ela vai procurar o tratamento e vai achar a gente lá para tentar cuidar já a consequência, né? Agora, doutor, o exame para saber se tem hérnia de disco é só ressonância magnética e existe o perigo da hérnia de disco? O que ela pode ocasionar na pessoa e tem cura? Sim, tem cura. A gente tem que dividir as hérnias de disco aonde na coluna tem medula e aonde não tem medula. Então, no pescoço é um pouco mais arriscado pela presença da medula ali atrás. Na coluna dorsal, que é a maior coluna, ela é menos frequente, porque a gente tem as costelas que ajudam a fortalecer ali e protegem a coluna, mas quando ela também ocorre ali, ela é mais importante, né? E tem as mais frequentes, que é a coluna lombar, que na maioria do espaço dela ela não tem a medula, né? Mas tem nervos que causam muita dor, né? Então essas dividem numa gravidade. Quando você tem alguma situação comprimindo a medula ou quando não tem compressão medular, né? Então eu costumo dizer que as hérnias de disco lombares, de cada 10 casos que chegam no consultório, 7 não precisam ser operadas, né? Isso é importante porque existe uma tendência, tanto de alguma parte dos médicos, como dos próprios pacientes, de achar que a cirurgia é a primeira indicação para uma hérnia de disco lombar, e não é, né? Existem tratamentos que podem melhorar, né? Agora, já as hérnias que comprimem a medula, a maioria delas são tratadas por cirurgia. Mas nem sempre as hérnias dorsais e as hérnias cervicais estão comprimindo a medula. Então, existe uma parte delas também que você está comprimindo só o nervo e que você pode tentar esse tratamento conservador, em fisioterapia, RPG, pilates, medicamento, tudo isso aí favorecendo. E as cirurgias para as hérnias evoluíram muito, Ricardo. Antigamente a gente tinha que abrir para operar. Hoje, a grande maioria a gente faz através de uma técnica por vídeo, com uma câmera, que a gente vai lá e retira só aquele fragmento que saiu do local. Ela não é aplicada em todos os casos, mas hoje a gente consegue numa grande maioria. Tá certo. Tá certo. Eu conversei com o doutor Orlando Maia, neurocirurgião. O assunto de hoje foi hérnia de disco. Por gentileza, doutor, deixe uma rede social para as pessoas saberem mais sobre o tema. Então, minhas redes sociais todas são as mesmas, BR minúsculo, Orlando, um O normal, e Maia, M-A-I-A, e aí posso ajudar os amigos ouvintes aí, respondendo alguma outra dúvida que possa aparecer. Obrigado, doutor. Bom dia e bom final de semana. Bom dia, bom final de semana a todos aí. 8h51.